Estamos aqui então para resolver mais um exercício do capítulo 19 do livro, o problema 46, Halliday, volume 2, 10ª edição, ok? Este exercício está falando sobre teoria cinética dos gases, mas aqui especificamente está na parte de termodinâmica, né? A primeira lei da termodinâmica, de fato. O que diz o nosso exercício então? A temperatura de 2 mols de um gás ideal monoatômico, essas informações são importantes, é aumentada de 15 Kelvin, tá? A pressão constante. Determine A. O trabalho realizado pelo gás. B. A quantidade de calor transferido para o gás. E C. A variação da energia interna do gás. E D. A variação da energia cinética média por átomo. Ok? Então vamos lá. O que ele nos disse? Primeira coisa que ele fez foi nos dar um número de mols. Nós temos então aqui 2 mols de um determinado gás monatômico, a qual ele não especifica qual é. Especifica, né? Então, outra informação importante é que é um gás monoatômico. Se eu vou usar ou não essas informações, não sei. Mas sempre que eu estiver resolvendo esse tipo de exercício, então, eu vou deixar isso anotado. Vou fazer uma coisinha aqui. Exibição. Vamos colocar essas linhazinhas aqui que eu acho que fica legal. Tá certo? Para o processo organizativo, né? O que ele mais disse? Ele disse que a temperatura é aumentada de 15 graus. Compreendo ele que ele está falando que a variação da temperatura é igual a 15 Kelvin. Desculpa, não é 15 graus. É 15 Kelvin. E a pressão é mantida constante. Então a gente está falando de de um processo isobárico. Tá? Sempre que eu lembro que o processo é isobárico, eu já lembro de cara que eu posso encontrar o trabalho por P delta V, né? Ou também, né, o trabalho pode ser encontrado pelo quê? N R delta T, né? Bom, vamos lá. Vocês já viram isso? Não é novidade. O que eu vou tocar para frente aqui? É o seguinte. Ele quer saber o trabalho realizado pelo gás. Olha só, já de cara, nós vamos utilizar essa equação aqui. Então, eu tenho o seguinte, que o trabalho, tá, vai ser igual a NR delta T. Quem é o número de mols? 2. Quem é a constante dos gases? 8,31. Quem é a variação de temperatura? 15. Colocando isso daqui na nossa calculadora, nós vamos ter o quê? Que o trabalho, né, neste processo termodinâmico equivale a 249,3 joules, adequando ao número de algarismos significativos que nos está estando fornecido, né, este trabalho é de 249 joules. Encontramos o trabalho. Tá? Para quem está na dúvida de onde veio essa segunda equação, é só lembrar, né, que nós temos a nossa lei geral, a equação de um gás ideal, né, e que a gente pode pensar isso a partir de dois estados desse gás. Tá? Como essa pressão permanece constante, ao fazer essa diferença, né, esse P e esse P0 ficam em P. V menos V0, delta V. Tá? O N e o R se mantém e aqui fica o ΔT. Então, se vocês não tinham visto quando vocês estavam estudando, agora vocês deem uma observada. Só um pouquinho, pessoal. Eu tenho que fazer uma coisa aqui para a tela parar de ficar girando. Vou colocar que eu estou utilizando a caneta digital. Né? Então, tá bom. Então, a gente já encontrou o trabalho. O que mais que ele quer saber? A quantidade de calor. Tá? Existem algumas formas de eu encontrar essa quantidade de calor. Mas ele já me disse de cara o quê? Que esse é um processo isobárico. E se ele é isobárico, a quantidade de calor à pressão constante é o quê? É N Cp ΔT. Por que isso é interessante? Porque o Cp a gente já conhece. Né? Para um gás monatômico, Cp vale quanto? Cp vale 5 meios de R. Tá? Sempre lembrando daquela relaçãozinha. Cp é igual a Cv mais R. Tá certo? Então, se eu já conheço o Cp, se eu sei o número de mols e se eu sei a variação de temperatura,
não tem para que eu ficar fazendo outros caminhos. Termodinâmica sempre tem diversos caminhos para se chegar a uma resposta. Não há um caminho único. Aqui nós estamos escolhendo alguns. Então, eu tenho aqui que 2, que multiplica 5 meios de R. Quanto que vale R? 8,31. Que multiplica a variação de temperatura. Quanto é que é a nossa variação de temperatura? 15. Tá certo? Isso daqui vai dar o quê? Aproximadamente 623 joules. Tá? Deixa eu só conferir aqui. Nas minhas anotações eu fiz um caminho, aqui eu fiz outro. Eu não parei para olhar elas. E aí a questão de arredondamento, né? 623 joules. Tá? Seria 623,25, mas a gente está trabalhando só com 3 algarismos significativos. Então a gente já encontrou aqui, né, o calor nessa situação. E aí ele me pede lá na letra C o quê? A energia interna desse gás. Cara, se eu já tenho trabalho, se eu já tenho calor, achar a energia interna é fazer a diferença entre essa quantidade de calor e este trabalho, né? Primeira lei da termodinâmica, uma lei de conservação de energia. Este calor é 623 joules, menos o trabalho que é 249 joules. 623 menos 249, nós temos aí 374 joules dedicados ao quê? A variar a temperatura desse gás, a variar a energia interna desse gás. Tá? Então, tenho que a variação da energia interna nesse sistema é 374 joules. Falta apenas uma questão, né? E essa questão, ela pede o quê? A variação da energia cinética média por átomo. O que a gente viu nos nossos estudos? Nós vimos o seguinte, nós vimos que sempre que a gente calcula a energia interna, de maneira indireta, nós estamos calculando o quê? A energia cinética, tá certo? Porque a gente está calculando a energia relacionada ao movimento dessas partículas. Então, se a gente parar para pensar que nós temos N partículas, né? E que nós temos a energia cinética para cada uma delas, o somatório de todas elas é a minha energia interna, eu vou entender que a minha variação de energia interna é o número de partículas que eu tenho, que multiplica o quê? A variação da energia cinética, a variação da energia cinética média para cada uma dessas partículas. Ok? Bom, eu não tenho ainda o número de partículas, mas eu sei o seguinte, eu sei que o número de mols é o quê? É o número de partículas, número de moléculas, átomos, dividido pelo número de Avogadro. Então eu sei que esse meu Nzão pode ser substituído pelo número de mols que multiplica o número de Avogadro. Reorganizando isso daqui, eu vou ter o seguinte, que a minha variação da energia cinética média para cada uma das partículas é equivalente à variação da energia interna dividido, então, pelo número de mols que multiplica o número de Avogadro. Ok? Eu fiz a substituição aqui. Tá? Quem era a variação da nossa energia interna? 374 joules. Então, 374. Tá? O número de mols era 2 e o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 na 23. Quando eu coloco isso aqui na calculadora, eu sei que a variação da energia cinética média para cada um destes átomos é equivalente ao quê? A aproximadamente 3,11 vezes 10 na menos 22 joules. Tá certo? Então, observem, esta é uma questão relativamente simples, tá? Mas que ela percorre praticamente todos os caminhos básicos que envolvem a nossa primeira lei da termodinâmica e vai além, envolvendo o que? A compreensão de energia interna como um resultado, ou melhor, como um implícito da ideia de energia cinética. Tá certo? Então era isso, nos vemos no próximo exercício. Obrigado pela atenção.